Em outubro de 1997, enquanto os Estados Unidos se preparavam para celebrar o Halloween, uma notícia começou a se espalhar discretamente. Anton LaVey, fundador da Igreja de Satanás e autor da Bíblia Satânica, havia falecido. O simples anúncio de sua morte já seria suficiente para marcar uma era, mas o que realmente chamou a atenção foi a maneira como isso aconteceu. LaVey foi internado em um hospital católico em São Francisco, o St. Mary's Medical Center, o que por si só parecia uma ironia de romance. O Papa Negro, criador de uma religião que rejeitava o cristianismo, passou seus últimos dias sob os cuidados de freiras católicas. Posteriormente, o hospital confirmou oficialmente que a causa de sua morte foi edema pulmonar. No entanto, entre aqueles que o conheciam e até mesmo entre membros de sua própria família, circulava uma versão muito mais perturbadora. Testemunhas relataram que suas últimas palavras não foram de orgulho ou desafio, mas sim de espanto. Meu Deus, o que eu fiz? Uma frase simples, mas que ressoa como uma contradição ao legado que LaVey construiu ao longo de 3 décadas. Será que o homem que proclamou Satanás como um símbolo de liberdade teria expressado arrependimento em seu leito de morte? Ou seria essa versão uma construção para criar um mito de queda? Até hoje, não há consenso. Os registros oficiais e as certidões de óbito não mencionam nada além das causas clínicas, mas rumores que escaparam do hospital, carregados de dramaticidade, sugerem que a morte de LaVey poderia ter sido ritualizada, preparada ou até mesmo acelerada. Afinal, LaVey não era apenas um homem qualquer, mas um ícone. Para alguns, ele foi um gênio charlatão que soube transformar o conflito em espetáculo e a mídia em religião. Para outros, um verdadeiro iniciado, plenamente consciente de suas ações e conduzindo rituais de poder que influenciaram elites e seguidores ao redor do mundo. Sua morte, ocorrida em meados de outubro, um mês marcado por celebrações relacionadas à morte e ao Halloween moderno, não passou despercebida. Muitos ocultistas viram nisso uma assinatura simbólica, como se sua partida fosse parte de um ritual final. Alguns afirmam que, mesmo que inconscientemente, LaVey tenha sido influenciado por forças espirituais contrárias, que exigiam um pagamento por toda uma vida de pactos e provocações. É aqui que reside a questão que atravessa este documentário. Anton LaVey morreu como homem ou como um mito ritualizado? Existem muitas contradições em torno de sua morte, como o fato de ele ter sido internado em um hospital católico, a escolha do momento, suas palavras finais, se foram realmente de arrependimento ou parte de uma construção narrativa. A data de sua morte, coincidência ou sinal esotérico? O que sabemos é que LaVey deixou mais do que livros e seguidores. Ele deixou um mistério, um enigma que ainda alimenta teorias, pesquisas e até rituais até hoje. E é esse mistério que vamos explorar, passo a passo, símbolo por símbolo, testemunho por testemunho, história por história. O que você verá a seguir conecta morte, magia e poder de uma forma rara, porque nem toda morte é apenas o fim. Algumas mortes são ritos de passagem, e talvez a mais enigmática de todas tenha sido a de Anton LaVey. Anton Sandor LaVey, nascido em 1930 em Chicago, mas crescido em São Francisco, uma cidade que se tornaria o palco de sua ascensão. Desde jovem, ele cultivava a imagem de alguém destinado a desbravar novos caminhos. Ele contou histórias de sua infância, nas quais preferia observar a escuridão da noite, a brincar ao sol, ou como teria trabalhado em circos e feiras itinerantes, convivendo com artistas excêntricos, músicos e até mulheres que liam a sorte. Essas histórias, como muitas que ele contaria ao longo de sua vida, situam-se em uma zona nebulosa entre fato e mito. Alguns biógrafos questionam a veracidade de seus relatos, apontando exageros e até invenções. Mas é precisamente aí que começa o enigma de Anton LaVey.
Ele construiu sua imagem tanto quanto sua própria pessoa. Em 1966, LaVey fundou a Igreja de Satanás em São Francisco. A data escolhida foi emblemática, 30 de abril, conhecida no folclore europeu como a Noite de Walpurgis, tradicionalmente associada à bruxaria e reuniões de feiticeiros. Para marcar o evento, ele realizou um gesto público que lembrava a tonsura eclesiástica, mas invertida. Em vez de consagração cristã, ele fez uma consagração satânica. No mesmo ano, ele começou a realizar rituais públicos que atraíam curiosos, artistas, jornalistas e buscadores espirituais. Essas cerimônias misturavam simbolismo teatral, sensualidade e provocação. A mídia adorou a novidade e a figura de LaVey ganhou notoriedade. Vestido de preto, rodeado de velas, símbolos invertidos e até animais exóticos, ele oferecia ao público uma encenação cuidadosamente planejada para fascinar e impressionar. Mas por trás do espetáculo havia filosofia. Em 1969, LaVey publicou A Bíblia Satânica, seu livro mais famoso. Nele, apresentava os princípios do satanismo moderno: o ego como Deus, a busca pelo prazer sem culpa, a rejeição da moral cristã e a inversão de valores como forma de libertação. Para ele, Satanás não era necessariamente uma entidade literal, mas um arquétipo de rebelião, força individual e desafio às normas religiosas. Era um manifesto contra o puritanismo e uma provocação direta ao cristianismo dominante nos Estados Unidos. Mas também, em muitos aspectos, um manual de filosofia prática, olho por olho, indulgência em vez de abstinência, ideias que poderiam ser slogans de autoajuda, mas embaladas em uma estética sombria. LaVey se tornou o que a imprensa chamou de Papa Negro. Sua imagem apareceu nas primeiras páginas de jornais e revistas, ao lado de figuras como Marilyn Monroe, Sammy Davis Jr., Jane Mansfield e, mais tarde, Marilyn Manson. Todos estavam, em algum momento, associados à aura da Igreja de Satanás. Para seus seguidores, LaVey era um visionário que transformou tabus em poder. Para seus críticos, um oportunista que explorou o choque cultural para lucrar e ganhar atenção. Mas para ambos, ele era impossível de ignorar. E é aqui que surge a dúvida que permeia toda a sua carreira. Anton LaVey realmente acreditava no satanismo ou estava apenas interpretando o papel que ele mesmo criou? Alguns biógrafos argumentam que ele era essencialmente um showman, um artista de choque que usava a iconografia satânica como ferramenta de marketing. Outros, no entanto, argumentam que por trás da encenação, LaVey praticava rituais sérios e mantinha conexões profundas com correntes ocultas ligadas a Aleister Crowley, o ocultista britânico apelidado de o homem mais maligno do mundo. A verdade pode estar entre esses dois extremos. Ele era simultaneamente um ator e um padre, um manipulador de símbolos e praticante deles. E talvez essa seja a chave. Ele entendeu que o poder do oculto não está apenas na crença, mas no impacto profundo que os símbolos exercem sobre as pessoas e as culturas. Embora muitas religiões tradicionais o vissem como um inimigo literal da fé, ele sabia que, além das controvérsias, estava deixando uma marca indelével na história. Sua vida foi um grande teatro ritual, e sua própria pessoa se tornou seu maior grimório. Anton LaVey, portanto, não era apenas um homem. Ele era um mito em vida. Um mito que foi construído em cada frase provocativa, em cada ritual encenado e em cada fotografia cuidadosamente calculada. E como todo mito, sua influência não terminou com sua morte. Pelo contrário, se multiplicou. Quando um homem morre, seu corpo desaparece, mas quando um mito morre, ele se espalha. E LaVey, como veremos, sabia disso melhor do que ninguém. Muito antes de Anton LaVey, outro nome já escandalizava a sociedade com sua fusão de magia, sexualidade e blasfêmia: Aleister Crowley.
Nascido em 1875 na Inglaterra vitoriana, foi apelidado pela imprensa britânica de o homem mais perverso do mundo, e não sem razão. Crowley fundou a filosofia conhecida como telema, cujo lema principal era "Faz o que tu queres, há de ser toda a lei". Uma frase que ecoaria décadas depois na Bíblia Satânica de LaVey, reformulada como um culto ao ego e à liberdade individual. Mas Crowley não era apenas um filósofo provocador. Ele era um mágico cerimonial prático, profundamente envolvido em ordens ocultas como a Golden Dawn e, mais tarde, na fundação da AA, Ordo Templi Orientis, onde desenvolveu rituais que misturavam magia sexual, simbolismo transgressivo e cabalístico. Um dos eventos mais perturbadores atribuídos a Crowley são os rituais que alguns pesquisadores chamam de rituais de desfiguração e profanação. A ideia é simples, mas cheia de poder simbólico. Tomar aquilo que é considerado sagrado, belo ou intocável e corrompê-lo. Na prática, isso poderia assumir várias formas, como recitar textos religiosos ao contrário, transformando cerimônias cristãs em paródias rituais, misturando elementos sexuais explícitos com símbolos de fé ou substituindo oferendas puras por fluidos corporais. Para Crowley, o objetivo não era apenas quebrar, mas destruir as estruturas internas das pessoas. Ele acreditava que, ao investir os símbolos com esse poder, poderia libertar as mentes dos praticantes da prisão moral e religiosa. A desfiguração, portanto, era uma arma psicológica e espiritual. Quando LaVey surgiu na década de 60, ele encontrou em Crowley um predecessor perfeito. Ambos compartilhavam uma paixão pelo teatro ritual, pelo escândalo público e pela provocação calculada. A diferença era que LaVey levou esse espírito para o palco americano, em meio à era da contracultura. Os rituais de LaVey na Igreja de Satanás ressoavam com a lógica de Crowley, a inversão da missa católica na chamada missa negra, o uso do corpo nu feminino como altar, o culto explícito do prazer como ferramenta mágica, a profanação simbólica das imagens cristãs. Tudo isso pode parecer apenas uma encenação, mas para quem estava por dentro, era mais do que um espetáculo. Era um psicodrama mágico, a representação de inversões que não apenas chocavam os espectadores, mas também criavam rupturas espirituais em todos os que participavam. É essencial entender que o verdadeiro poder de um ritual de profanação não reside apenas no ato visível, mas no impacto interno que ele provoca. Quando alguém participa conscientemente da inversão de um símbolo que sempre respeitou, como uma cruz, uma oração ou um ícone religioso, algo profundo dentro dele se quebra. A barreira moral que antes o protegia é destruída, e no vazio que fica, novas ideias, comandos ou entidades podem entrar. Esse é o verdadeiro poder da desfiguração. Não a transformação externa, mas a interna. Anton LaVey, com sua visão pragmática, sabia disso muito bem. Suas cerimônias públicas não eram apenas para a imprensa. Elas, essencialmente, criavam uma forma de iniciação coletiva, onde cada riso, cada choque, cada fotografia publicada nos jornais representava um pequeno ato de profanação cultural. LaVey não precisava que todos acreditassem no satanismo. Ele só precisava que participassem do teatro, mesmo que fosse como espectadores. Porque quando rimos, quando ficamos chocados, quando compartilhamos a imagem, o público já reforça o ritual. E talvez esse seja o ponto mais perturbador. Rituais de desfiguração não precisam de templos isolados. Podem ocorrer em plena luz do dia, diante das câmeras, em programas de televisão, shows de rock e videoclipes. Sempre que o sagrado é invertido e celebrado como espetáculo, a lógica de Crowley e LaVey está em ação. Mas há um detalhe ainda mais importante e perturbador. Para Crowley, a desfiguração não era apenas um ataque aos símbolos religiosos, mas também um ataque ao corpo humano, à inocência, àquilo que a sociedade mais teme perder.
Ele acreditava que, apenas por meio da quebra radical dos tabus mais profundos, seria possível acessar o poder oculto em sua forma pura. LaVey herdou essa visão, mas a levou a outro nível, onde o próprio mito de sua vida e morte poderia se tornar um ritual de desfiguração. E se sua morte no meio do Halloween também foi uma última apresentação, um último investimento, um último pacto? Quando Anton LaVey faleceu em 1997, ele não deixou apenas livros, seguidores e polêmicas. Deixou também uma família, crianças que cresceram cercadas de símbolos rituais e da aura do Papa Negro. Foi por meio delas que o mito se espalhou ainda mais, porque onde há descendência, há continuidade. No imaginário popular, sempre existiu a ideia de linhagens ou famílias amaldiçoadas, marcadas. Mas no contexto oculto, essa ideia ganha um contorno mais específico. Filhos que não são apenas biológicos, mas também herdeiros espirituais de pactos feitos antes mesmo de seu nascimento. Aleister Crowley já havia introduzido esse conceito no início do século XX com o mito do Filho da Lua. Segundo seus escritos, seria possível gerar uma criança concebida em condições ritualísticas específicas, destinada a ser portadora de uma missão espiritual, um avatar de forças ocultas moldadas no útero para cumprir um propósito. Embora essa ideia nunca tenha sido confirmada, além de relatos simbólicos, seu impacto atravessou décadas de literatura esotérica. Ao falar sobre a família de LaVey, inevitavelmente, essa sombra se aproxima. Seus filhos foram apresentados ao mundo entre rituais, mídia e a expectativa de continuidade do legado. Algumas histórias afirmam que, desde muito jovens, eles foram expostos a símbolos de poder, nomes mágicos e cerimônias públicas. O simples fato de terem nascido com o sobrenome LaVey já os tornava herdeiros do pacto aos olhos de muitos. Mas a verdade é mais complexa. Parte da família rejeitou completamente esse legado. Houve disputas internas, acusações mútuas, entrevistas contraditórias. Algumas crianças romperam com a Igreja de Satanás, denunciando excessos ou buscando reconstruir uma vida longe do nome que carregavam. Outros, no entanto, permaneceram ligados ao movimento ou a correntes derivadas. Essa divisão alimentou ainda mais a narrativa em torno de Anton LaVey. Se houve uma ruptura, é porque havia algo muito pesado para carregar. Se houve continuidade, é porque a herança espiritual parecia inevitável. A pergunta central, então, é até que ponto essa herança é biológica e até que ponto é ritual. A psicologia reconhece a importância dos traumas, dores e padrões transgeracionais que se repetem nas famílias, mas o ocultismo vai além. Ele fala de pactos que atravessam gerações, como se cada criança fosse um recibo vivo dos acordos feitos pelos pais. Dentro dessa lógica, um pacto feito por LaVey não terminaria com a sua morte. Ele continuaria a exigir cumprimento, extensão e renovação. E não são apenas teorias. Nas tradições mágicas, existem inúmeras histórias de famílias marcadas por práticas ancestrais, desde clãs de bruxaria hereditária na Europa até famílias de sacerdotes de voodoo no Haiti. A ideia é que o sangue carrega não apenas genética, mas também símbolos, memórias e laços espirituais. No caso de LaVey, isso se manifesta no interesse constante da mídia sobre seus descendentes. Qualquer entrevista, aparição ou declaração de um filho ou neto se torna um acontecimento. A curiosidade pública foca não apenas na vida pessoal, mas na dúvida coletiva. Eles herdaram algo e, se herdaram, é possível escapar? Para o público, a narrativa é irresistível. Uma coisa é um homem acreditar em uma religião. Outra é imaginar que seus filhos, voluntariamente ou não, carregam o peso de um pacto que talvez nunca tivessem escolhido. Isso reforça a ideia de que o satanismo de LaVey não foi apenas um ato individual, mas uma construção destinada a transcender sua própria vida.
Seja mito, verdade ou exagero, os filhos de LaVey se tornaram peças de um quebra-cabeça maior. Um quebra-cabeça que une sangue, símbolo e destino. Porque no ocultismo dizem, não existem coincidências. E quando uma vida começa sob o signo de um ritual, dificilmente será apenas uma vida comum. Desde os primórdios da humanidade, o sangue tem sido visto como uma essência vital. Tribos antigas acreditavam que beber o sangue de um inimigo transmitia sua força. Os povos mesoamericanos ofereciam sangue humano aos deuses do sol para garantir boas colheitas. Os hebreus sacrificavam cordeiros e colocavam seu sangue nas soleiras das portas como proteção. Em todos os continentes, ao longo dos séculos, o vermelho que corre nas veias foi entendido como a ponte entre o visível e o invisível. No ocultismo, o sangue não é apenas um fluido biológico, mas um símbolo e uma energia condensada. Ele carrega identidade, vitalidade e herança. Portanto, pactos e juramentos em tradições mágicas sempre envolveram uma gota de sangue, seja em cortes na pele, em assinaturas feitas com o próprio fluido ou em oferendas durante cerimônias. Aleister Crowley, em seus escritos, falava abertamente sobre o sangue como a forma mais potente de oferenda. Nos rituais da Ordo Templi Orientis, Otto, a presença de sangue, seja animal ou humano, era vista como um catalisador para abrir portais de comunicação com forças além da compreensão comum. Anton LaVey herdou essa imagem e a adaptou ao seu estilo teatral. Sacrifícios humanos não eram discutidos explicitamente na Igreja de Satanás, pelo menos não nos registros públicos. Mas a ideia de pactos selados com sangue estava presente no simbolismo. Desde cortes discretos no dedo durante cerimônias de iniciação, nas quais o adepto assinava compromissos espirituais, o sangue ali representava a prova de que aquilo não era apenas uma performance. Era real, porque envolvia o corpo e a dor. Mais perturbador ainda é observar como o sangue também foi reinterpretado em práticas modernas, ligadas a células ocultistas derivadas do movimento de LaVey. Há relatos de grupos que utilizam sangue menstrual, sêmen ou misturas de fluidos corporais como substitutos em rituais de poder. Nessas práticas, a energia vital contida nesses fluidos é vista como ainda mais pura, porque une o biológico com o erótico, multiplicando seu poder mágico. Em alguns círculos, os limites são ainda mais alargados. Testemunhos de ex-membros de ordens fechadas relatam que, em graus mais avançados, existem rituais envolvendo sangue de animais sacrificados e, em casos mais extremos, o conceito de sacrifício humano, quase sempre negado publicamente, mas sugerido em textos cifrados e narrativas paralelas. O que é oferecido não é apenas vida física, mas a energia concentrada de um ser no ápice da vulnerabilidade. A antropologia explica que, nas sociedades antigas, o sacrifício era uma forma de dar aos deuses o que havia de mais precioso. No ocultismo moderno, a lógica é semelhante, mas invertida. Não se trata de apaziguar, mas de trocar poder. O sangue vira moeda. O pacto se torna um contrato, e é por isso que a ideia de um pacto satânico está sempre ligada ao sangue, porque ao contrário de palavras, promessas ou intenções, o sangue não pode ser negado. É irrevogável. Quando é derramado, algo muda física e simbolicamente, mas o aspecto mais perturbador é que pactos não precisam ser grandes rituais em cavernas escondidas. Eles podem ser discretos, quase banais. Um corte no dedo, uma gota em um pedaço de papel com símbolos, uma mistura em um cálice compartilhado. O que importa não é a quantidade, mas o ato consciente de oferecer. No caso de LaVey, sua própria vida foi interpretada como um pacto. Seus seguidores acreditavam que sua ascensão à fama, seu poder sobre a mídia e sua capacidade de influenciar artistas e políticos eram o resultado de um acordo invisível. Talvez não tenha sido escrito em um contrato literal,
mas selado em atos simbólicos. Quando sua morte ocorreu, muitos afirmaram que não se tratava apenas do fim de um homem, mas da exigência de um pacto. Um pacto não escrito em tinta, mas no sangue de uma vida dedicada ao investimento. No ocultismo, o sangue é sempre lembrado, nunca perdido, nunca esquecido, e sempre será coletado. Ao longo dos séculos, muitas tradições espirituais designaram um momento específico em que o véu entre os mundos se torna mais fino, o período entre meia-noite e 3 da manhã. Este intervalo é popularmente conhecido como a Hora das Bruxas. Na Europa medieval, acreditava-se que era neste intervalo que as bruxas se reuniam para seus sabás, aproveitando o silêncio da noite para realizar rituais sem testemunhas. Nos escritos da Inquisição, há referências a confissões forçadas de mulheres acusadas de bruxaria, relatando encontros às 1h, às 2h da manhã, momentos em que, segundo eles, atendia ao chamado. O cristianismo popularizou outra explicação. Se Cristo morreu às 15 horas, seu oposto, o horário de maior atividade demoníaca, seria exatamente o espelho dessa hora, 3 da manhã. Dessa forma, a Hora das Bruxas passou a ser associada a atividades espirituais obscuras, manifestações, pesadelos e rituais de invocação. E, curiosamente, inúmeros relatos modernos apontam para fenômenos recorrentes nesse período, como despertares repentinos às 3 da manhã, experiências de paralisia do sono acompanhadas de presenças sombrias, registros de rituais ocultos que começavam exatamente à meia-noite, durando até o fim da hora proibida. Não por coincidência, a cultura pop reforçou esse simbolismo em filmes, séries e músicas de terror. O relógio batendo 3 horas se tornou um código universal para o espectador. Algo sobrenatural está prestes a acontecer. No contexto de Anton LaVey, as histórias de pessoas ligadas à sua morte falam de agendas confusas. Registros hospitalares indicam oficialmente sua morte em 29 de outubro de 1997. No entanto, familiares e amigos próximos afirmam que os eventos finais se desenrolaram nas primeiras horas do dia anterior. Bem dentro do intervalo conhecido como a Hora das Bruxas, essa discrepância nunca foi totalmente esclarecida e até hoje alimenta teorias de que sua saída não foi apenas médica, mas ritualizada. A ideia é clara. Se um homem como LaVey, que construiu sua imagem em torno da inversão e da teatralidade ritual, deixaria este mundo na hora mais simbólica do ocultismo, isso consolidaria sua morte como parte de um pacto final. Um ato final, não para audiências, mas para forças invisíveis. E mais, alguns seguidores afirmam que rituais de proteção e maldição eram realizados simultaneamente por membros da Igreja de Satanás e por grupos cristãos opostos, criando uma espécie de batalha espiritual durante a madrugada. O resultado, como sempre, é nebuloso, mas a narrativa persiste. A Hora das Bruxas, portanto, não é apenas uma superstição popular, é um marcador de tempo ritual. Funciona como um gatilho psicológico e espiritual. Aqueles que praticam o ocultismo sabem que repetir símbolos em horários específicos amplifica a sensação de poder e cria uma camada extra de impacto. Não importa se funciona em termos objetivos, o simples fato de acreditar já molda a experiência. Isso nos leva a uma questão mais ampla. Será que os símbolos da Hora das Bruxas foram incorporados à cultura pop apenas para fins de entretenimento ou como uma maneira de nos fazer participar inconscientemente de um ritual coletivo? Afinal, toda vez que milhões de pessoas assistem a filmes, séries ou jogam videogames que repetem a cena das 3 da manhã, todos participam da liturgia, mesmo sem perceber. E é exatamente nesse ponto que a história de LaVey se entrelaça com algo muito maior. Sua morte, seus símbolos e até mesmo os horários relacionados a ele não são apenas biografia, são parte de um enredo ritual que continua a ser repetido na cultura, nos meios de comunicação e nas crenças populares.
Já deixou seu like? Porque o que vem a seguir não é só sobre LaVey, mas sobre uma América inteira imersa em sombras. Quando falamos de ocultismo nos Estados Unidos, a figura de Anton LaVey costuma estar na frente e no centro, mas a América sempre foi palco de algo maior. Movimentos clandestinos, cultos, práticas marginais e obscuras que coexistem lado a lado com igrejas, shoppings e estádios de futebol. Desde o século XIX, os imigrantes trouxeram consigo tradições de bruxaria, espiritismo europeu, francês, vodú haitiano e santeria cubana. Esses elementos, misturados ao fervor religioso protestante, criaram um caldeirão espiritual que sempre transbordava nas margens da cultura popular. Onde havia necessidade de poder, proteção ou rebelião, surgiam cultos híbridos, quase invisíveis, mas ativos. Nas décadas de 70 e 80, em plena paranoia coletiva conhecida como pânico satânico, jornais relataram casos de sacrifícios de animais, cemitérios profanados e seitas acusadas de abuso. Muitos desses relatos foram exagerados pelo medo moral da época, mas entre os excessos havia casos documentados. De fato, a polícia encontrou círculos rituais nas florestas. Escolas registraram alunos envolvidos em jogos espirituais e tribunais julgaram crimes cometidos por grupos violentos associados a cultos autodenominados satânicos. Um exemplo emblemático foi o caso de Matamoros, no México, na fronteira com o Texas. Lá um culto sincrético de magia afro-caribenha e satanismo praticava sacrifícios humanos na década de 1980, até que seus crimes foram descobertos em 1989. O impacto foi imediato. Reforçou a ideia de que grupos ritualísticos poderiam cruzar a linha entre crença e crime real. Mesmo nos Estados Unidos, casos menores ressoaram com essa lógica, como jovens envolvidos em pactos de sangue, cemitérios profanados, animais abatidos em bairros suburbanos. O perfil recorrente era de grupos pequenos, mas organizados, em torno de líderes carismáticos que souberam usar a retórica do poder e a estética do oculto para manipular seus seguidores. Dentre esses grupos, uma prática ganhou notoriedade: o chamado vampirismo moderno. Longe da ficção, essas comunidades consumiam sangue animal ou humano em rituais, acreditando absorver a energia vital. Alguns se autodenominavam casas ou clãs, reunindo jovens em busca de identidade e pertencimento. Embora muitas vezes fosse apenas uma representação, em certos casos houve consumo real de sangue, voluntária ou não. Relatórios policiais da década de 1990 descrevem jovens presos por crimes violentos que alegaram ter cometido em seus rituais de vampirismo. Para a maioria da sociedade, parecia histeria ou loucura, mas para muitos estudiosos de religiões alternativas, foi a manifestação extrema de um fenômeno: a busca por poder através da inversão do tabu. O mais impressionante é como esses grupos não operavam apenas em porões escuros ou cemitérios. Muitos estavam conectados a redes maiores, trocando correspondências, publicando filmes e posteriormente criando comunidades na internet. Ou seja, havia uma infraestrutura invisível, uma rede de sombras que crescia paralelamente à cultura oficial. E aqui entra a ligação com a Igreja de Satanás. Embora a Igreja de Satanás não tivesse relação direta com crimes sangrentos, sua estética, seus escritos e sua filosofia foram frequentemente usados como inspiração por grupos marginalizados. O que a Bey propôs como psicodrama ritual, investimentos simbólicos, adoração do ego e indulgência era frequentemente considerado ao pé da letra por seguidores desinformados ou radicais. Esse é o paradoxo. O satanismo de LaVey, em teoria, era uma religião sem sacrifícios. Mas ao libertar o tabu, ao normalizar a profanação, abriu portas para práticas que se expandiram em outras direções. Quando símbolos como pentagramas, caveiras e sangue se tornaram populares, eles viraram códigos. E onde há códigos, há redes.
A América passou a viver com duas faces: a do consumo em massa de símbolos escondidos em filmes, música e moda, e no underground, onde alguns desses símbolos foram levados ao extremo. O que parecia ficção para alguns era prática real para outros. E é nesse espaço cinzento que surge a questão: onde termina a lenda e começa a prática? O pânico satânico foi apenas paranoia ou uma reação exagerada para algo que estava realmente crescendo no subsolo da sociedade? A morte de Anton LaVey, envolta em simbolismo e mistério, surge neste mesmo cenário, não como um acontecimento isolado, mas como parte de um tabuleiro muito maior, um tabuleiro no qual toda a América parecia estar brincando, mesmo sem saber, porque o que cresce nas sombras sempre encontra uma maneira de emergir na luz. Anton LaVey deixou este mundo em 1997, oficialmente em um hospital católico, vítima de edema pulmonar. Mas, como vimos, as narrativas em torno de sua morte não se limitam aos relatos médicos. Há quem sustente que sua passagem foi um ato ritual em si, uma espécie de culminação de uma vida construída como espetáculo e liturgia. Essa ideia não surge do nada. Durante décadas, LaVey cultivou uma imagem cuidadosamente associada a símbolos. Uma das mais poderosas de sua filosofia era o Leviatã, uma figura mítica que aparece no livro de Jó como um monstro marinho caótico, mas que no satanismo moderno foi reinterpretado como um emblema de poder e autoridade. O próprio sigilo da Igreja de Satanás traz o chamado sigilo de Baphomet, cercado pelas letras hebraicas que formam a palavra Leviatã. O Leviatã, neste contexto, não é apenas um símbolo religioso, é um arquétipo. Representa a força que quebra as ordens estabelecidas, que subverte os sistemas, que substitui a ordem pela própria vontade. Para os seguidores de LaVey, invocar o Leviatã era invocar aquela mesma energia caótica, mas criativa, uma energia de poder absoluto e sem limites morais. Portanto, quando sua morte foi analisada de uma perspectiva simbólica, alguns veem no evento uma espécie de retorno ao abismo. Ele morreu no mês de outubro, perto do Halloween, um período associado aos portais entre mundos. Ele morreu sob os cuidados de uma instituição católica, precisamente a religião que ele desafiou ao longo da vida. E de acordo com relatos não oficiais, suas últimas palavras foram um choque de consciência. O que eu fiz? Este conjunto de elementos parece compor mais do que uma coincidência. Para os ocultistas, é a assinatura de um ritual involuntário ou forçado, como se forças externas tivessem fechado o ciclo do macabro Leviatã. Mas há outra interpretação. Alguns de seus seguidores acreditam que ele realmente ritualizou sua própria morte. Nas tradições ocultas, existe a prática da morte ritual, na qual o praticante prepara conscientemente sua partida, programando símbolos, datas e circunstâncias para que sua saída do mundo físico também seja um ato mágico. Seria esse o caso de LaVey? Difícil de saber com certeza, mas a hipótese alimenta o mito, e é precisamente esse o ponto do mito. Quer você acredite em entidades ou não, quer você tenha visto Satanás como arquétipo ou ser real, talvez importe menos do que o impacto que LaVey causou. Sua figura continua a inspirar artistas, músicos, ocultistas e até críticos religiosos. Sua filosofia permeou a contracultura, a música pesada, o cinema e a moda. O satanismo de LaVey se tornou uma marca cultural, e as marcas, como sabemos, não morrem com seus criadores. O legado oculto de LaVey é, paradoxalmente, duplo. Para alguns, ele deixou apenas um teatro, uma filosofia egoísta e materialista vestida com uma estética sombria. Para outros, ele deixou um verdadeiro sistema ritual capaz de conectar adeptos com forças profundas que ele talvez nunca tenha revelado completamente. E talvez o maior truque de LaVey tenha sido manter o mundo em dúvida.
Ele era um artista, um verdadeiro mágico, um manipulador de mídia ou um sacerdote do Leviatã. Em última análise, a resposta pode ser tudo o que foi dito acima, e é isso que o torna tão perigoso, porque enquanto alguns o descartam como uma fraude, outros se abrem para seu sistema, acreditando que estão apenas encontrando performance, quando, na realidade, estão repetindo símbolos e palavras com seu próprio poder. E LaVey morreu como homem, mas seu legado, visível ou invisível, continua vivo como uma força. Uma força que não depende de sua crença pessoal, mas da repetição de símbolos que ele deixou espalhados pela cultura. Porque, no fim das contas, um mito não morre, ele apenas muda de forma. Quando falamos de Anton LaVey, as opiniões sempre se dividem em polos opostos. Para alguns, não foi nada mais do que um showman habilidoso, um homem que sabia manipular símbolos e mídia para se tornar famoso. Para outros, ele era um verdadeiro sacerdote das trevas, que acreditava profundamente no poder ritual e deixou um rastro espiritual que ressoa até hoje. Esse contraste é o que mantém sua figura viva, porque LaVey, na vida, nutriu ambos os lados. Do lado cético, muitos estudiosos de religiões alternativas o descrevem como alguém que nunca acreditou em Satanás como uma entidade literal. Para eles, o satanismo era apenas uma filosofia materialista. O ego como Deus, a indulgência como lei, o investimento como provocação cultural. Sua Bíblia satânica estaria, nesta leitura, mais próxima de um manifesto ateu do que um grimório mágico. Os críticos reforçam que ele amava o palco. Seu circo ritual, com cruzes invertidas, altares de carne, mulheres nuas e animais exóticos, foi cuidadosamente calculado para chocar, mas não passou de um espetáculo. Disse que ele usou o satanismo como marca, como forma de chamar a atenção em meados dos anos 60, quando a contracultura buscava novos ícones para desafiar a moralidade conservadora. Mas do lado espiritual, a leitura é completamente diferente. Líderes religiosos que lutaram contra LaVey afirmam que seu trabalho foi muito além do teatro. Eles apontam que seus rituais seguiam estruturas mágicas clássicas, invocações, sigilos, uso de sangue e palavras de poder. Embora apresentadas como psicodramas, dizem que funcionaram como verdadeiros ritos de abertura, ou seja, mesmo que LaVey dissesse que não acreditava em Satanás literalmente, seus rituais abriam portas que eram independentes da crença pessoal. Este é um ponto central. Na lógica do ocultismo, não importa se você acredita ou não. O símbolo atua, a repetição funciona, o ritual afeta camadas inconscientes e, segundo as tradições espirituais, também com forças externas que não dependem da sua fé. Entre esses dois extremos, o cético LaVey e o sacerdotal LaVey, emerge uma terceira visão, a conspiratória. Para alguns pesquisadores independentes, o satanismo de LaVey seria uma cortina de fumaça. O espetáculo público servia para distrair e banalizar, enquanto em círculos fechados eram praticados rituais muito mais sérios, envolvendo elites e pactos reais. A morte num hospital católico seria parte dessa ironia planejada, ou talvez até mesmo o resultado de uma carga espiritual inevitável. E aqui está o problema. Quanto mais você tenta reduzir LaVey a uma única versão, mais ele escapa. Talvez porque ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ao cercar sua vida de contradições, ele manteve sua imagem impossível de decifrar. Em última análise, a questão não é apenas se LaVey acreditou ou não. A questão é, por que seus símbolos sobrevivem? Por que 28 anos após sua morte, seu nome ainda é debatido, temido e usado em rituais e canções? A resposta pode estar justamente na área cinza entre o ceticismo e a fé. Porque se você vê LaVey como apenas um ator, então seu teatro foi poderoso o suficiente para moldar gerações. E se ele fosse sacerdote, então seu ritual permanece ativo até hoje. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo.
Sua obra se espalhou e se espalhou precisamente porque ninguém pode provar se era falso ou verdadeiro. E esse pode ter sido o pacto invisível de Anton LaVey, não com uma entidade externa, mas com a própria dúvida humana. Uma dúvida que aprisiona tanto crentes quanto descrentes no mesmo jogo, o jogo do símbolo. Porque acreditar ou não é irrelevante. O símbolo já está dentro de nós. Anton LaVey morreu em 1997, mas sua presença nunca desapareceu. O que restou não foi apenas o registro médico de um edema pulmonar. O que restou foi a narrativa que rodeou sua saída, as versões contraditórias, as últimas palavras atribuídas a ele, os símbolos que cercam o evento. E é exatamente aí que reside o mistério. Foi uma morte comum ou um ritual final? Durante sua vida, LaVey construiu sua persona como uma representação contínua. Cada detalhe, o ritual de raspar a cabeça, os rituais públicos, as datas escolhidas para as fundações e os eventos, tudo parecia ser planejado como parte de um teatro maior. Se sua vida fosse ritualizada, por que sua morte teria sido diferente? A escolha do hospital católico, por exemplo, poderia ter sido coincidência ou ironia, mas para aqueles que leem os símbolos, tornou-se um ato perfeito de reversão. O Papa Negro morrendo sob os cuidados da religião que ele passou a vida desafiando. Para alguns, um sinal de arrependimento. Para outros, a derradeira zombaria. Para muitos, a marca de um ciclo que se fechou com precisão quase litúrgica. As supostas últimas palavras, ó Deus, o que eu fiz, são outro enigma. Foram realmente ditas? Seriam uma invenção depois? Não importa. A frase circula, ressoa, se repete. E quando repetida, torna-se parte do mito. É assim que os símbolos ganham vida, por meio da narrativa, não da verificação. No ocultismo, há uma máxima que diz: a crença dos outros é a sua dádiva. Seja fiel, crítico ou curioso, todos aqueles que continuam a falar sobre o Vei estão, de certa forma, alimentando o mesmo ritual. E é por isso que seu legado não desapareceu. Ele se mantém vivo cada vez que um pentagrama surge em uma camiseta, toda vez que seu nome é mencionado em uma canção ou quando um debate religioso o utiliza como exemplo. O último ritual do Vei pode não ter ocorrido com velas e invocações. Ele foi executado de maneira muito mais profunda, através da cultura. Hoje, símbolos que ele ajudou a popularizar estão presentes em filmes, séries, programas de TV e comerciais. Palavras como liberdade absoluta, faça a sua própria lei, o ego como Deus, são ditas com frequência em discursos de autoajuda, slogans publicitários e letras de músicas. O que antes era considerado chocante, agora se tornou normal. O que antes era tabu, agora é consumido sem questionamentos. Talvez o verdadeiro pacto não tenha sido o de manter um culto fechado, mas o de espalhar símbolos de tal forma que nunca mais possam ser retirados do tecido cultural. Não precisamos mais acreditar no Vei para participar de seu ritual. Já vivemos dentro dele. E aqui está a grande questão. Quando um homem ritualiza sua própria vida e morte, ele realmente morre. Ou ele se dissolve no mito, tornando-se eterno por meio do símbolo. Para alguns, Anton LaVey era uma fraude. Para outros, ele era um sacerdote. Mas talvez ele fosse algo ainda mais perigoso, um arquiteto do imaginário, alguém que soube transformar sua vida em uma performance mágica e deixar um legado teatral que nunca chega ao fim. O verdadeiro ritual não depende de templos ou velas, ele só precisa de espectadores. E nesse caso, o espetáculo continua. Ele continua sempre que seu nome é pronunciado, sempre que sua figura é lembrada, toda vez que alguém, mesmo sem acreditar, repete o símbolo. O último ritual de Anton LaVey não foi sua morte. Foi garantir que continuemos a participar até hoje.